Imagina só, pessoal, pega um país onde ele se diz um país democrático, mas todo momento o líder desse país está se juntando a outros líderes que são de ditaduras, está tomando medidas que são de ditaduras e, inclusive, até a justiça, na hora de dar sua decisão, soltou uma fala de um ditador. Você acha que esse país seria uma democracia? Porque, assim, tudo que deixa claro pra gente é de que não. Mas mesmo assim, os líderes continuam dizendo essa fala. Estamos defendendo a democracia. Eu acho que vocês já sabem o nome desse país. Vamos lá que a gente precisa conversar, que hoje tem muita coisa acontecendo, tá? Bem, Gilmar Mendes, no meio de sua decisão, foi fazer uma fala que era para ser tranquila, só que ele não se ligou que essa fala poderia dar um problemão para ele, ao dizer que apoia sim e que eles admiram, né, ou seja, o Supremo, o regime chinês. Porém, a fala que ele citou foi uma fala de uma pessoa um pouquinho polêmica. Vamos lá que eu vou te explicar o que pode acontecer. E não só isso também. Lula fez uma ligação desesperada depois de ver o pedido de prisão. Então vamos lá que a coisa não tá nem um pouco fácil aqui na América do Sul. Bora lá, gente. Matéria do Conexão Política. Gilmar Mendes diz que redes sociais não são neutras e que exercem influência direta na circulação de conteúdos. O ministro Gilmar Mendes ele afirmou que na quarta-feira que as plataformas digitais elas escolhem os conteúdos que vão falar e que ela tem um lado político. E que por ela ter esse lado político, elas precisam ser controladas. A declaração foi feita enquanto Gilmar Mendes declarava o seu voto, onde o STF formou maioria para regulamentar as redes sociais. Agora, um dos pontos mais assustadores é isso aqui. Gilmar Mendes diz que todos no STF, sem exceção, todos no STF, admiram o regime chinês. O regime chinês, que é um dos mais, assim, antidemocráticos que a gente tem hoje em dia, né? Que não tem liberdade de absolutamente nada. Para vocês terem noção, é mais ou menos o seguinte: imagina você tá aí dormindo num dia tranquilo, você acorda, aí não tem mais Google, não tem as empresas que são relacionadas ao Google, não tem mais Facebook, eles substituem tudo pelos aplicativos do governo, ou seja, o governo controla tudo que você publica e que você pode realizar, ou seja, também, se caso você tiver algum trabalho que eles consideram que não seja bom para a República Chinesa, eles também podem acabar com o seu trabalho, para vocês terem uma noção de como a República Chinesa ela é, né, totalmente deturpada, não tem sentido nem um pouco, né? E nem um pouco de liberdade também, muito menos religiosa, de expressão, e daí pra frente também, né? Você não pode nem ter, como é que a gente fala? Você não pode nem ter, gente, pra vocês terem noção, VPN, sabe aquele aplicativo que vai e coloca o IP em outro país? Lá na China é um crime gravíssimo isso. Mas confundiu os líderes do país. É preciso que você entenda isso com muita calma, então preste muita atenção. Nunca fiz um vídeo tão importante quanto esse e nem sei se eu vou ter direito, né, a gravar novos vídeos aqui no canal, que a partir de agora não sei como o YouTube reagirá aos conteúdos que são publicados aqui. O ministro decano mencionou uma frase atribuída a Xi Jinping, mas foi corrigido por Barroso. A citação era de Deng Xiaoping. O ministro Gilmar Mendes se confundiu ao citar a teoria do gato. Você já ouviu da teoria do gato? De Deng Xiaoping, durante julgamento que analisa as responsabilidades das plataformas digitais. Imediatamente, o Barroso falou, não, essa frase não é do Xi Jinping, é do Deng, essa frase é do Deng Xiaoping. Vocês sabem o que é Deng Xiaoping, gente? O cara, é assim, vou te explicar pra vocês a história dele. Ele era um sujeito que nasceu em uma família muito afortunada, tá? Era proprietário de terra na China, tinha grana pra caramba. Depois, quando ele ficou adolescente, a família dele, como era muito rica, não deixou ele estudar na China, mandou ele pra França pra estudar. Lá na França, a cabeça dele começou a virar e ele começou a ligar ao Partido Comunista Chinês, ou seja, ele começou a ficar meio de esquerda. Depois disso, ele foi para a Rússia estudar e aí envolveu com o comunismo por, assim, completo, cara. Saiu da Rússia, ele voltou para a China.
Ele foi implementando essas ideias comunistas, chegando ao ponto de quando o governo comunista chinês, né, o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, chegou ao poder depois de vários caos. Inclusive, ele participou até sobre a guerra entre o Japão e a China, tá? Inclusive. Depois que entrou o Partido Comunista Chinês, ele foi promovido para fazer parte dos ministérios e daí para frente ele foi entrando cada vez mais nessa história, chegando a ser um dos representantes da China. O que acontece? Esse cara ele era conhecido, vamos falar assim, por perseguir opositores de direita. É bem claro isso, ele perseguia opositores de direita. Se caso você era contrário ao regime comunista, você era perseguido por ele. Só que a história dele é tão engraçada, porque na época que ele era representante da China, ele foi seguindo, né, as suas ideias comunistas, mas chegou num ponto que a China meio que quebrou, a China começou a falir. E a única forma de fazer a China crescer de novo era, querendo ou não, o antigo método capitalista, né? Porque se você for seguir o comunismo, seu país vai se lascar. Aí, para tentar recuperar um pouquinho a China, ele foi tentar usar um pouco das ideias capitalistas. E ele foi, inclusive, excluído do próprio partido por conta disso depois, tá? Por ter usado as ideias capitalistas. Aí, ele foi acusado da mesma coisa que ele acusava os outros, de ser um capitalista, e foi expulso, e aí a vida dele começou a virar uma bagunça depois na China, né? Mas assim, a história dele é totalmente deturpada, uma história completamente louca, e o cara perseguia claramente, nítido, a direita e opositores. Ele deixava bem claro isso, tá? E inclusive espalhava, né, essa ideia comunista para mais pessoas. O Gilmar Mendes citou a expressão: não importa a cor do gato, mas ele casse o rato. Ou seja, não importa como eu vou te perseguir, não importa como eu vou te eliminar, desde que te elimine, eu usarei. Essa frase é perigosíssima. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o corrigiu, esclarecendo que a frase é de Deng Xiaoping, líder chinês que governou Paris durante os anos 1980. Mas você sabe quem é o Deng Xiaoping? E para que não pairem dúvidas, vocês viram a matéria do Poder 360? Todas as nossas fontes são checadas. Eu quero que vocês ouçam exatamente esse momento. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Vocês viram, tá nítido o que ele disse. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que o Deng Xiaoping foi responsável, foi sobre o massacre da Paz Celestial. Tinha uma quantidade muito grande de estudantes, eles falam que seriam 10 mil estudantes, tá? Mas não tem esse número exato, de que estariam manifestando contra o regime. Porém, né, o massacre, você já deve estar entendendo de onde que vai parar essa história. Por estarem manifestando contra o governo não gostou e resolveu eliminar esses 10 mil estudantes. Ou seja, em 1989, quando estava acontecendo tudo isso, que chama o Massacre da Paz Celestial, a China eliminou, tá? Ela acabou com esses estudantes. Aliás, não tinha só estudantes, tá? Tinha mais gente, tinha manifestantes também. Resumindo, o povo estava fazendo uma manifestação por liberdade de expressão e uma democracia, e a China foi lá e eliminou o pessoal na manifestação. Aí vocês já pensaram o perigo que é uma frase dessa saindo de uma pessoa que pertence ao judiciário, uma pessoa que tem que ter uma neutralidade, né? Em alguns casos, esses tipos de fala foram tão polêmicas feitas por juízes que acabaram tendo a perda do mandato, tá? Nos Estados Unidos, quando se falou sobre também uma questão muito parecida, tá? Em 2020, contra o Donald Trump, um dos juízes que falou esse fato acabou tendo problemas com seu mandato. Então, alguns países tratam esse tipo de fala mais rígidas.
outros não, né? Agora eu te pergunto, como o Brasil vai tratar essa fala? Vai tratar de maneira rígida ou só vai simplesmente deixar lá e falar, não, isso não aconteceu, vamos fingir que nada rolou? E aliás, põe no comentário, você acha que essa fala tá certa ou não? Acontece que o Lula agora tá meio desesperado, né, gente? Por quê? Pois é, a coisa tá pegando fogo ali do lado na Argentina, né? Vocês sabem quem é Cristina Kirchner? Pois é, ela era uma das presidentes da Argentina, tá? E fez um mandato que, assim, né? Vou nem falar pra vocês, foi uma porcaria, né? E ela é muito amiga do Lula também, né? Acontece que agora a justiça argentina condenou ela. E o Lula fez uma ligação para dizer o quanto ele está, né, prestando apoio para ela após a sua condenação por corrupção, né? É incrível isso. Mas é isso, gente. O Brasil é um país onde a gente vê que presidentes são solidários a políticos corruptos, né? Pois é, com tanto problema interno, tanta coisa para resolver, o governo resolve ligar e prestar apoio para pessoas corruptas. Mas é isso, você acha que o Brasil tem jeito ou já tá começando a ficar perdido? Põe aí nos comentários e a gente volta com mais vídeos aqui no canal.